Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma noite do Mergulhando no Rio da Adoração. Que você se esvazie totalmente de tudo que está acontecendo. Se conecte agora com Deus. Vamos louvar, vamos ter palavra agora. E que o Espírito Santo possa entrar dentro da sua casa, que você possa trazer o altar para a sua casa, trazer a Arca da Aliança para a sua casa. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus amado, Deus querido santo, Pai, vem com a Tua presença, vem com o Teu poder, vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche mais e mais, Senhor, que a cada dia, Senhor, possamos, Senhor, nos dedicar mais a Ti, meu Pai. Que o nosso coração possa estar quebrantado a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te bendizemos, Senhor, bendizemos o Teu nome, meu Pai, que é digno de todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, Pai. Vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Espírito Santo, vem com a Tua presença, nos enche mais e mais, Pai. Que o nosso coração, Senhor, venha ser grato, Senhor, pelo Teu sacrifício por nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que possamos mergulhar, Senhor, no mais profundo dessas águas, meu Pai, e entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, Senhor, esse culto, Senhor, esse louvor, Senhor, a palavra, o Teu ministro, meu Pai. Nós aqui, Jesus, cada um que está aqui em prol disso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo, e quanto tempo isso levou, quando o meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, me rendo a Ti. Confesso que inseguro estou, mas Teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a Ti, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, me rendo a Ti, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, me rendo a Ti.
desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Paz, irmãos. Devemos nos render ao Senhor, render a esse Deus poderoso e para Ele, porque sem Ele nós não viveremos, sem Ele nós não podemos prosseguir, sabe? Por isso nós vamos para esse Senhor, para nós alcançarmos a perfeição, a plenitude que o Espírito Santo nos dá a chegar à perfeita estatura do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso nós estamos aqui, no mergulhando da adoração ao Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar esta noite. Você que está no seu lar, na sua casa, prepara-se, abre os seus ouvidos, abre o seu entendimento para a palavra do Senhor, né? Porque nós somos aqueles que fomos chamados para adorar o Senhor, para glorificar o teu santo nome, para exaltar este nome poderoso que está sobre nós, né, irmãos? Por isso, irmãos, vamos orar agora ao Senhor. Amém, meus irmãos? Fui convidado para trazer uma palavra para o mergulhando. A gente refletiu sobre as coisas do Senhor. E quando nós falamos em adoração, há dois textos, irmãos, que eu queria começar abrindo, né? Que é Mateus 14, aonde ali
Jesus tinha acalmado a tempestade. E a gente vê que eles adoraram a Deus, né? Mateus 14, 32 e 33 diz assim: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. E o adoraram. E no Evangelho de João, capítulo 9, nós vemos um cego que foi ali curado por Jesus. Jesus curou, passou lama nos olhos dele, ele foi e lavou. E nós vemos ali no 38, que Jesus, ele encontra de novo o cego. E diz assim, no 35, Jesus ouviu o que tinham expulsado, encontrando, disse-lhe: Crês no Filho de Deus? Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já tens visto, e é aquele com quem tu fala. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, eu gosto da palavra que Jesus fala ali para a mulher ali em João 4, para a mulher samaritana, quando ele fala assim: vocês adoram aquele que vocês não conhecem, mas nós adoramos aquele que conhecemos. Então, para nós adorarmos o Senhor, nós temos que conhecer, irmãos, conhecer esse Senhor, né? Então nós vemos que a Bíblia, ela nos mostra muito a questão da adoração, mas ela não mostra assim, quando nós olhamos o panorama bíblico e nós temos a palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor, Ele nos mostra através daqueles personagens que Ele trabalhou, Ele nos mostra a atitude do Senhor, Ele nos mostra o caráter do Senhor, a personalidade do Senhor. E nós conhecemos a conhecer o Senhor através da palavra de Deus, né? E nós vemos que Deus, Ele é um Deus de projeto. É um Deus que Ele tem um plano, um projeto. Mas quando Ele tem o projeto, Ele abre lá a planta, né? Quem mexe nessa área sabe que é uma planta, né? A gente chama na nossa parte, no campo da eletrotécnica, nós chamamos de diagrama, né? E ali está todo o esquema. E muitas vezes Deus não nos mostra o esquema todinho, né? A gente vê, por exemplo, um testemunho através da vida de José. José, ele estava ali na sua família. José teve um sonho, e no sonho Deus já dava sinais da posição que ele ocuparia, mas ninguém conseguia entender. E o sonho não ajudou José. O sonho não alegrou ele pelo sonho, mas as ações por causa do sonho, porque criou inveja entre os irmãos, criou litígio entre os irmãos por causa que o pai amava mais a ele. E aí José, os irmãos ali jogaram ele num poço, e está num poço, foi vendido para os cananeus, para aqueles comerciantes, e foi levado ao Egito. Mas esse era o caminho que ele tinha que levar, que ele tinha que ir. E quando ele chega no Egito, veja bem, ele é vendido como escravo a Potifar. Potifar, na verdade, era próximo do rei, do faraó. E que você perceber na história, Deus vai colocando sempre pessoas próximo ao objetivo final dele, sempre. E aí acontece aquele problema, porque quando ele chega na casa de Potifar, Potifar vê que ele é um homem inteligente, usa ele ajuda a casa de Potifar, mas a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. E José, ele não aceita, ele foge. E por causa disso, ele vai para a cadeia
vai para a cela. Mas na cela também ele é abençoado. Na cela ele não fica preso, ele ajuda o carcereiro. E ali, tanto o mordomo como o padeiro são as duas pessoas próximas dele, que são próximos do faraó. Então nós vemos que Deus ele tem um plano. Nós podíamos pensar, bom, Deus quis abençoar José. Mas na verdade o plano original de Deus, aquilo que Deus estava levando, era duas coisas. Era alimentar a família num tempo de escassez, ali no Egito. E para que aquela família estivesse no Egito, ela também seria formado ali um povo. Então o plano principal de Deus era formar o povo no Egito. E é isso que eu falo, muitas vezes, você e eu, nós estamos inseridos num projeto, num plano, numa planta de Deus lá. Mas Deus não revelou toda a planta. Deus ele mostrou qual é o que ele queria com você, né? Quem já participou de projetos sabe como é que é projeto, né? Nas firmas que eu trabalhei, participei de vários projetos. Projeto, por exemplo, um projeto que controlava o ambiente de uma sala onde tinha uma serigrafia e ali era pintado os capacetes, então teria que ter um controle da temperatura, da pressão do ambiente, né? da umidade do ar, relativa do ar. Então, cada parte vai se dividindo, cada um tem alguma coisa para fazer. A parte nossa era a parte da eletrotécnica, a gente tinha. Então tinha que fazer ali um equipamento, né? Um tipo de um pulverizador. Então a gente vai trabalhando naquilo. E eu faço a minha parte, o outro faz a outra parte. Assim é o plano de Deus. Assim é a planta de Deus. Mas o final, na verdade, era para que controlasse o ambiente. O final não era somente a minha parte, para me mostrar o que eu sabia fazer, ou com o mecânico sabia fazer, ou com o soldador, ou com o engenheiro que projetou tudo. O final era um objetivo. E Deus tem esse objetivo. Deus tem esse caminho. Ele caminha para isso. Ele nos mostra pela planta dele. E qual é a posição de José? A posição de José é obediência. Ele caminha na obediência. Nós temos que ter como exemplo o testemunho de José. Porque se nós olharmos para um outro porém, que é, por exemplo, Jonas. Jonas também conhecia Deus, era chamado por Deus. Mas Jonas, ele não obedeceu, né? Ele foi lá para Tarsis, um caminho ao contrário, né? E para onde Deus mandou ele, a única coisa que ele podia pegar era uma canoa, porque era o rio Tigre que subia para a Síria, e não para onde ele ia. Mas a desobediência de Jonas criou dificuldade para ele. Ele passou uma situação muito ruim quando ele esteve ali na boca do peixe. Ele esteve uma situação, ele clamou ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós dificultamos às vezes para nós mesmos. Às vezes Deus nos chama, nos mostra um caminho, vai, faz isso. O caminho é esse. Mas muitas vezes nós não temos testemunho de José, que é a obediência. Nós temos testemunho de Jonas, que é a desobediência. E aí nós sofremos situações, nós sofremos condições, as coisas às vezes ficam difíceis, porque nós criamos a dificuldade. Porque o Senhor, Ele tem um caminho pleno para nós. As veredas do Senhor são veredas sem tropeço. Então nós vemos essas duas posições, que era um plano de Deus, entre a desobediência e a obediência. Mas como nós falamos, irmãos, sobre a questão de adoração, eu quero falar de Davi, porque não tem como nós falarmos de um adorador sem falar de Davi, né? Porque Davi era um adorador. Os salmos que Davi escreveu, as músicas ali, aquelas canções, né, que salmodiavam o Senhor. E Davi era um perfeito adorador. Mas eu quero, irmãos, fazer um paralelo entre os dois líderes. Os dois líderes que Deus chamou. Os dois maiores líderes da Bíblia, né? Um paralelo entre Moisés e Davi.
Nós vemos que Moisés, ele foi chamado para formar o povo e levar o povo até a terra prometida. Mas era responsável para que, através da liderança de Moisés, o povo viraria uma nação. E Davi, ele foi chamado para libertar essa nação, como libertador dessa nação. Mas há uma questão muito clara que a gente vê entre Moisés e Davi. Essa questão de Moisés e Davi está naquilo que Deus... Porque Deus, Ele não pega alguém que está lá em cima, né? Se você perceber bem a questão de Moisés, né? Moisés, ele foi criado no palácio de Faraó. Moisés esteve ali no palácio, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a ler aqueles hieroglíficos egípcios. Era um cara que tinha sabedoria. Mas para que Deus usasse ele teve que ir lá para o deserto. Ele teve que ir lá ser pastor de cabritinha. E ali ele aprendeu, ele foi para Midian ali. E ali ele apacentava o rebanho do sogro dele. E ele começou a aprender o que era ser um líder. E ele aprendeu o que era ser um líder, cuidando daquelas cabritinhas. Sabia o horário da manhã, aonde levava ela para o pasto, sabia onde tinha pasto para alimentar, sabia os perigos que ela podiam sofrer, né? Cuidava delas, ajuntava elas e guiava elas por aquele caminho. Aquilo estava sendo como um ensino para Moisés. E nós vemos que Deus tirou Moisés do palácio e levou Moisés ao deserto para aprender como ser um líder. Por isso, irmãos, muitas vezes, quantas coisas nós vemos hoje em dia, né? Pessoas que um alemão às vezes conhece a Bíblia, já sobe no púlpito para pregar, já quer estar lá em cima. Mas Deus, aquele que está lá em cima, Ele leva para um lugar mais baixo. Nós vemos que Deus usou a vida de Saulo, o próprio Paulo. Mas Paulo ali, ele comandava tudo, estava lá em cima. Ele tinha ordem para perseguir os cristãos. Só que Jesus fez com ele? Fez ele cair por terra. E depender de alguém que levasse ele. Depender de alguém que pegasse ele pela mão e levasse lá para Damasco. Por quê? Porque Deus queria usar ele em grandes obras. Deus quer usar você em grandes obras. Deus quer usar você tremendamente. Mas você tem que aprender lá o básico. Você tem que vir lá de baixo para poder crescer diante do Senhor. Então Moisés, ele saiu do palácio para ir para o deserto, para ser líder, para ser um líder. E por isso, irmãos, o caminho que ele percorreu, a experiência que ele teve, e nós vemos que Moisés, esse curso dele, não foi um curso intensivo, foi um curso prolongado, maior do que uma universidade e uma faculdade, porque ele ficou 40 anos ali, para aprender aquilo que Deus queria usar da vida dele. E ele aprendeu, ele foi lá, através do Senhor, enfrentou o faraó e tirou o povo. Mas Deus tirou ele do palácio e levou às partes mais baixas. Nós vemos que Davi foi o contrário. Davi, ele já estava ali. Davi, ele já estava cuidando das ovelhinhas ali. Davi já era um pastor. E Davi, como pastor, ele cuidava bem das suas ovelhas. As suas ovelhas não eram maltratadas. Uma coisa interessante que nós vemos em 2 Samuel, capítulo 7.
2 Samuel capítulo 7. Deus, através de Natã, ele fala de Davi. Capítulo 7, versículo 8. Ele diz assim, para Natã, Deus falando: agora, pois, assim dirás o meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, da de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo Israel. Então, ele está dizendo que Deus é que tirou ele de lá, de trás da malhada. É interessante que através do profeta Natã, Deus ressalta essa questão da malhada, né? Porque a ovelha malhada é aquela que tem pouco valor. O que tem valor é aquela ovelha que tem seu pelo branquinho, a penugem branquinha. E aí ela tem muito mais valor, mas a malhada não. E Deus fala que tirou da malhada. Por quê? Porque Davi cuidava da malhada, ele não tinha essa questão. E foi Deus que tirou ele de lá. Nós conhecemos a história de Davi, vemos que a história de Davi, que ele foi ungido pelo Senhor. Samuel vai na casa de Jessé e unge a Davi como rei. E nós vemos que a questão de Davi era algo interessante, Davi, porque Davi, ele não esperou ir para o palácio para adorar o Senhor, ele já era adorador do Senhor. Ali, onde ele estava, ele já era adorador do Senhor, ele já adorava o Senhor ali. E Deus pegou Davi, tirou ali, como ele diz, de trás da malhada, né? E trouxe para ser rei Israel. E quando ele traz para ser rei Israel, ele coloca Davi num palácio. Mas nós vemos que, como que um coração, alguém que conhece o Senhor, que adora o Senhor, ele tem ações diferentes. Porque se nós fizermos um paralelo entre Davi e Saul, nós vemos que Saul foi um rei escolhido pelo povo, né? Com permissão de Deus, mas escolhido pelo povo. E de Deus também, ele aceitou Saul como rei, né? Um dia desse eu estava discutindo com uma pessoa, e a pessoa disse que Deus escolheu o Bolsonaro. Eu falei: não, quem escolheu foi eu e você. Ele permitiu. Foi isso que ele fez com Saul, ele permitiu. Mas nós vemos que Saul, e se você conhecer o plano de Deus, você ia saber que Saul, ele não podia ser rei, porque quem teria que ser rei seria alguém de Judá. Porque a promessa já tinha sido dita que o cetro não sairia da tribo de Judá. O cetro ficaria na tribo de Judá. E Davi, como um belemita, como Jesus, que também era um belemita, era ele que tinha que ser rei. Porque quem teria que ser rei era alguém da tribo de Davi, e não da tribo de Benjamim, como era Saul. Então, quando nós entendemos isso daí, nós começamos a ver a obra de Deus. E Saul, Davi, ele tinha as prerrogativas de um adorador. Porque Davi, quando ele sobe, que o pai dele pede para ele lá, vai lá, porque havia uma guerra com os filisteus, e os filisteus estavam ameaçando a Israel. E aí o pai dele pede para ele levar o alimento para os irmãos ali. Mas você vê como o pensamento de Davi é diferente. A pessoa que tem comunhão com Deus, a pessoa que conhece a Deus, ele tem um pensamento diferente. Ele chega lá, ele já vê, olha, quem é esse incircunciso que está aí ofendendo o exército do Deus vivo? Nunca nenhum deles mencionou isso aí, né? Nunca nenhum deles mencionou. Mas Davi, ele tinha entendimento. Isso aqui é um povo de Deus. Esse é um povo de Deus, e ninguém pode afrontar esse povo de Deus, porque ele conhecia o Deus que ele adorava. O adorador conhece o Deus que ele adora. É aquela frase de Jesus: vocês adoram aquele que vocês não conhecem, mas nós adoramos aqueles que nós conhecemos. Por isso que o importante é conhecermos ao Senhor. Conhecermos. E aí ainda ele vai para guerrear contra o gigante Golias.
usando a arma que eles tinham, a arma que era dele, que todo ali israelita era bom de funda. Ele falou, vou com essa arma mesmo. Mas ele fala assim que pro Golias, você vem contra mim, contra espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confiava no Senhor, porque ele fala para Saul, Saul, eu fui lá, eu quando tomava conta das ovelhas, veio um urso, eu enfrentei o urso, veio um leão, eu enfrentei o leão. E ele acreditava que não foi pela força dele, porque Davi não era forte, era um rapaz franzino, mas a força de Davi era o Senhor. Essa tem que ser a nossa força, é o Senhor que tem que ser a nossa força, porque se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, não é assim que diz, né? Nós já teríamos padecido. Então, o pensamento de Davi. E é interessante, irmãos, que 1 Samuel 16, você vê o testemunho. Porque muitas vezes nós vivemos o Evangelho, mas nós não temos o testemunho. Samuel, 1 Samuel 16, por quê? Porque aquele que não anda nos caminhos do Senhor, esse acaba sendo alvo fácil do inimigo, né? E Saul, pela atitude de Saul, pelas coisas que Saul fazia, o espírito maligno tomou a vida de Saul. E eles precisavam de alguém que tangia ali um instrumento, né? Uma harpa, e tangia ali para expulsar o demônio. E você vê que o testemunho que tinham de Davi, porque muitas vezes, irmãos, você acha que a tua vida, do jeito que você vive, aonde você está, para onde você vai, na escola, ou em algum lugar que você vai, ou no serviço, você acha que as pessoas não estão te observando, mas estão sim, eles estão vendo tudo que você faz, né? Tudo que você comete ali, ele está observando, né? E se você cometer alguma coisa, pode ter certeza que eles vão acusar aquilo que se faz. E Davi não era diferente, porque você vê aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 16, diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seus servos, o que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha o testemunho que Davi tinha. Davi ainda não era rei, mas ele tinha um testemunho, sabe? Nós não precisamos estar lá em cima. Você não precisa estar no louvor para dar testemunho. Você não precisa subir no púlpito para dar testemunho. Você não precisa para colocar num cargo para dar testemunho. O seu testemunho tem que ser do primeiro dia que você entregou-se a Jesus. O dia que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, esse é o seu testemunho. Porque é a partir daí que as pessoas vão olhar para você e ter um testemunho da tua vida, como Davi tinha, né? E o mais interessante de tudo aqueles valores que Davi tinha, uma coisa que a gente vê, que esse moço viu nele, era que Deus era com ele, que o Senhor era com Davi. Quando nós caminhamos no Evangelho, quando nós caminhamos, as pessoas têm que olhar para nós e falar: lá vai um homem, lá vai uma mulher do Senhor, lá vai uma jovem, vai um jovem que é do Senhor, porque o testemunho está em nossas vidas. E hoje nós vemos que muitas vezes o Evangelho está banalizado por causa da falta de testemunho, porque os testemunhos não são válidos nem aquilo que é a vontade de Deus. E muitas vezes a pessoa que vê um testemunho de alguém que diz, alguém que declara fé em Cristo, e dá um mau testemunho, essa pessoa na verdade está anulando
no coração dessa pessoa o nascimento de uma vida que pode ser salva. Porque a obra é mais para o outro lado do que para o lado de Deus. E nós vemos aqui que Davi, ele caminhava com testemunho. Ele sabia qual era a posição dele, ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era o Senhor. E nós sabemos que é impossível, né, que na verdade Davi, ele sabia que Deus tinha instituído ali em Israel aquele povo, que era Deus que tinha formado um povo, que era Deus que tinha a promessa de alguém que viria como Salvador e viria daquele povo. E isso é que ele fazia. Porque nós vemos que, conforme Davi, ele vai crescendo ali em Israel. E aí ele realmente vai para o palácio para tocar a harpa ali para Saul, para o rei. Mas o rei, movido de inveja, cria ódio no coração e começa a perseguir Davi. Ele começa a perseguir Davi, e é mais interessante que Davi, ele teve chance várias vezes de pegar Saul, de matar Saul. Mas uma coisa que a gente vê numa pessoa que teme a Deus, ele sabe até o ponto que ele vai, até onde ele vai caminhar. Como é que ele caminha com Deus? Ele sabia que mesmo que Saul estivesse errado, que cometesse erro, ele na verdade, ele sabia que era ungido do Senhor. E ele não podia mexer no ungido do Senhor. 1 Samuel 26, versículo de 9 a 10, a gente vê que houve vários momentos em que Davi tinha a oportunidade de matar Saul. Mas ele sabia que ele não podia fazer isso, porque ele era ungido do Senhor. E nós vemos que 1 Samuel 26, versículo 9, ele diz assim, né? Abissai estava ali com Davi, e eles tinham a chance de pegar Saul. E Davi disse a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Já Davi conhecia a vontade do Senhor, ele sabia que ele não podia mexer com o outro. E o mais interessante é que Davi aqui, ele passa a ser um profeta, ele profetiza aqui, né? Davi, ele fala aqui que, disse mais Davi, no 10, vive o Senhor, que o Senhor oferirá, ou seu dia chegará, em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Né? Parece que a palavra de Davi se cumpriu na vida de Saul. Né? Porque Davi entendia, tem coisas, irmãos, que não é eu e você que temos que fazer, é o Senhor. E tem coisa que nós colocamos na mão do Senhor, e é na mão do Senhor que nós colocamos. E nós não temos o direito de agir, porque é com o Senhor. Então, quando nós olhamos para Davi, nós vemos que Davi, ele tinha um coração diferente. Por isso que a palavra de Deus diz que ele tinha um coração de acordo com o coração de Deus. Porque Davi ele era tão bom que quando Ziglag é tomada, né, e ele pega aqueles homens lá e vai para defender, vai buscar as esposas ali, há muitos ali que estavam cansados, que ficaram ali, aguardando. E Davi vai com uma outra quantidade, vai lá, vence, traz os despojos. Mas aí, aqueles que foram para a batalha dizem, não vamos dividir com eles. Então Davi fala, não, aquele que ficou e aquele que foi, vai receber a mesma quantidade. Então você vê que o coração de Davi, por isso que ele tinha um coração de acordo com o coração de Deus. Porque ele sabia as coisas de Deus, ele tinha misericórdia no coração. Ele era um homem misericordioso. É lógico que ele era valente na batalha, porque isso Deus tinha colocado. Deus tinha colocado sobre ele, né?
Amanhã na escolinha nós vamos falar justamente com o mandamento que diz não matarás, né? Davi, ele na verdade, por isso que é o entendimento, que Davi, ele até foi aclamado pelas mulheres, que diz que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, dizia as moças, né? Foi isso que entrou no coração de Davi. Mas nós vemos que a questão não é matar, é cometer homicídio. Porque na batalha, quem vai para a batalha, essa batalha ela é feita. Então nós vemos que Davi, ele conhecia as coisas do Senhor, né? Que Davi, ele sabia até que ponto ele ia. E ele profetiza aquilo que ia acontecer na casa, para Saul, né? Que Saul morreu justamente numa batalha, né? E é uma coisa interessante que também Davi não festejou a morte de Saul. Ele ficou triste, né, com a morte de Saul. Ele foi lá e fez o cortejo para Jonatas e Saul. Ele fez lá. Então nós vemos que quando nós começamos a ver o personagem de Davi, nós vemos qual é o comportamento daquele que adora o Senhor. E nós vemos que aquele que adora o Senhor, que é uma coisa essencial, porque Davi, a cada batalha que ele fazia, quando ele ia para uma batalha, ele perguntava a Deus: Deus, eu posso ir? Deus, eu posso ir contra isso daqui? Eu vou contra isso aqui? Deus fala: vai que a batalha é sua. Ou então dizia: não, não vai, vai para o outro lado. Então essa é uma questão. Davi, ele conversava com o Senhor. Deus dirigia as batalhas de Davi. Davi era um homem que, na verdade, a vitória que ele tinha era a vitória que o Senhor dava para ele. Mas há uma questão, irmãos, há uma questão bem diferente, que nós vemos que a questão é você orar a Deus, Deus fazer algo na sua vida. A diferença é Deus te dar uma cura, te abrir uma porta de emprego, te dar um livramento. Tudo isso Deus faz. Mas Davi sabia que era algo mais importante para a vida dele, era a presença do Senhor. Era a presença do Senhor. E ele sabia que para ter a presença do Senhor, ele tinha que buscar a arca. É por isso que ele intenta buscar, porque Davi sabia que a arca era a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós nos contentamos em receber uma porta de emprego, nos contentamos em ser curado de uma enfermidade, né, de um livramento. Mas às vezes nós não nos preocupamos se nós buscamos a presença do Senhor. Um adorador tem que buscar a presença do Senhor. Ele tem que entender que é a presença do Senhor que vai fazer a diferença. E é por isso que ele intenta trazer a arca. 1 Crônicas 13, nós vemos que justamente essa questão, porque Davi, ele conhecia o Senhor, orava ao Senhor, Deus respondia para ele, mas era importante a presença do Senhor. E Davi, ele atenta para buscar a arca. 1 Crônica 13, de 7 a 14, diz assim: e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Eusá e Aô guiaram o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, com cânticos, com harpas, com saltério, com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca. E morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi,
porém o fez levar à casa de Obed-edom. Irmãos, quando nós vemos aqui, a arca já tinha uma história. Eles já podiam olhar para essa história da arca, porque a arca já tinha passado, né? A arca, ela foi tomada em Israel pelos filisteus. Por quê? Porque havia o sacerdócio que não estava de acordo. E quando nós vemos que algo não está de acordo com as coisas de Deus, a presença de Deus sai. Aí os filisteus levam a arca. Mas o ímpio não consegue suportar a presença de Deus. E não conseguindo suportar os filisteus, eles devolvem a arca. E eles devolvem a arca para a cidade que vai de Bet-Semes. Bet-Semes, os Bet-Semitas, eram levitas. E eles recebem ali a arca, ali, 1 Samuel 6,19. E eles recebem a arca e ficam com a arca ali. Mas eles fazem algo que Deus tinha falado, havia já na lei que não podia fazer. Alguns homens vão lá e abrem a arca, para olhar dentro da arca. Aí eles morrem. Aí eles ficam desesperados. E falam, não podemos ficar com a arca. Aí ele leva a arca para a casa de Abinadab, né? Ali em Kiriat Jearim, onde Davi foi buscar a arca. E quando chega ali na casa de Abinadab, Abinadab conhecendo isso daí, que Abinadab faz? Abinadab, ele consagra o filho Eleazar para tomar conta da arca. Porque ele fala, tem que ser alguém ser consagrado para tomar conta da arca. O mais interessante, irmãos, que Eleazar, Aiô e Uzá são irmãos, são filhos de Abinadab. E você não vê Davi pegando Eleazar para levar a arca, para estar ali com a arca. Mas ele vai com os dois amigos dele, que é Uzá e Aiô. Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado que obra de Deus não é feito por amizade, é feito por chamado. Não é por amizade, eu gosto muito dele. Não, é feito por chamado. É o chamado do Senhor. E Eleazar tinha sido consagrado para tomar conta da arca. E não Aiô e Uzá, por isso que eles morreram. E uma coisa que Davi faz aqui, é que ele pega um carro novo para levar a arca. Quem fez isso foi os filisteus. Os filisteus acreditavam nisso. Os filisteus pegam uma carroça nova, com os bois que eles achavam que eram puros, e manda lá para Bet-Semes, com alguns ratos de ouro, com algumas hemorroidas de ouro. Não sei como é que eles fizeram hemorroida de ouro, mas está na Bíblia isso aí. Como é que eles fizeram, não sei como é que aparecia hemorroida. Mas porque o pensamento deles era esse. Tem gente que às vezes quer fazer a obra de Deus de acordo com o mundo, e não de acordo com Deus. O que Davi errou é que Davi estava fazendo igual aos filisteus, a mesma coisa. E muitas vezes nós temos que buscar o conhecimento de Deus para não fazer igual ao mundo. E hoje em dia nós vemos na igreja, muita coisa do mundo entrando para a igreja. Pessoa copiando o mundo para fazer as coisas da igreja. E é isso que Deus não quer. É isso que Deus não aceita. É isso que traz morte. É isso que traz derrota. Deus não quer isso daí. Deus quer que nós fazemos de acordo com aquilo que Ele colocou. E Davi, o que ele faz? Davi, ele usa o sistema filisteu para trazer a arca. E Deus não podia consentir com isso. Certo, irmão? Não podia, não havia como consentir isso aí. Porque Ele usou da maneira dos ímpios para fazer aquilo para Deus. Por isso, eu digo a você, para nós não possamos copiar as coisas do mundo para fazer algo para Deus. Mas nós temos que conhecer qual é o caminho do Senhor. Qual é a vontade do Senhor. Porque é isso que nos dá vitória. É isso que lá na frente nós levantamos a nossa bandeira de vitória. Quando nós entendemos qual é a vontade do Senhor. Porque adorar o Senhor é conhecê-lo. É conhecer o Senhor. Como nós podemos adorar o Senhor sem conhecê-lo? Davi, ele errou nisso.
Davi devia ter olhado para o testemunho da arca. E ele não olhou. Porque a arca não era maldição. A arca era bênção. Era bênção. Não foi bênção para os ímpios. Porque aquele que não tem conserto com Deus, não é bênção para esse. Aquele que vive as vontades do mundo, não é bênção para esse. Mas aquele que vive a vontade do Senhor, é bênção para ele. É abençoado. E aí ele pega e fala, então vamos levar para a casa de Obed-edom. Obed-edom é levita, leva para lá. E o mais interessante, a casa de Obed-edom foi abençoada, né? E 3 meses ficou ali na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha era abençoado. Então a arca de Deus era a bênção de Deus. Mas foi maldição, porque usou de forma errada. Porque usou de forma igual aos ímpios. Ele usou da forma dos filisteus e não da forma que tinha determinado em Israel. Nós temos que muitas vezes pensar, que obra nós estamos fazendo? Nós temos que pensar, nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus? Nós estamos buscando na palavra de Deus? Eu acho interessante que Paulo ele fala assim, Coríntios, ele fala, eu e Apolo, por amor de vós, nós não vamos além daquilo que está escrito. Não vamos além daquilo que está escrito. E isso é importante, irmãos. Porque hoje em dia, existe aí uma turminha de pastores que diz que a Bíblia atrapalha ele buscar o Senhor. Ele quer buscar mais. Eu conheci uma vez um presbítero que nós fomos numa casa orar. E ele lá orou, nós oramos, conversamos lá. Aí ele falou assim, Deus quer revelar além disso para nós. Eu falei, tá. Vai ver onde ele está hoje. Vai ver, ninguém sabe nem onde ele está. Irmãos, Deus nos deixou a palavra dele para conhecermos o Senhor. Não foi para nós queremos ir além disso daqui, não. Isso aqui já nos leva além. Isso aqui nos leva para a vida eterna. Isso aqui é a verdade do Senhor. É isso aqui que nós devemos conhecer. Porque aqui estão os desígnios, o caráter e a personalidade que Deus quer que nós conhecemos. Essa é a palavra que Deus nos deixou. E Davi não usou da palavra. Mas eu vou colocar uma coisa interessante aqui, irmãos. Vou até defender um pouco Davi. Porque Davi, mesmo tudo isso que aconteceu, ele viu o testemunho lá da casa de Obed-edom, ele não desistiu. Ele não desistiu. Isso que é importante, irmão. Porque nós podemos cometer erros. Porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos, as pessoas fazem as coisas, aí as pessoas criticam porque não fazem. E criticam quem fazem. Mas quem faz, muitas vezes, está querendo acertar. Davi errou, porque ele usou de forma diferente. Mas ele não desistiu. Tem pessoa que desiste até porque a gente não cumprimenta na igreja. Tem pessoa que desiste porque ele diz, Deus não é assim, você está errado. Quando a pessoa sai da igreja, ainda quer te amaldiçoar, porque você falou a verdade. Tem pessoa que desiste por qualquer coisa. O Senhor não quer que nós desistimos. Você fez algo, você errou diante do Senhor, volta atrás e se conserta diante do Senhor. Foi isso que Davi fez. Ele se consertou diante do Senhor. Ele buscou a forma correta que ele tinha que fazer. E nós vemos aqui, 1 Crônicas, capítulo 15. Que Davi, ele começa a agir diferente. No 15 diz, a partir do 1. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, ele armou-lhe uma tenda. Ele já começou a agir diferente, ele já preparou um lugar para o Senhor. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servir eternamente. Agora Davi se atentou para a palavra de Deus. Ele olhou para a palavra de Deus. Meu irmão, eu e você
temos que olhar para a palavra de Deus. Não adianta só pregar em púlpito, não adianta dizer que sabe muita coisa. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque é ela que vai nos levar à vitória, a conhecer a vida eterna, a salvação. É a palavra de Deus. E o que Davi faz assim, veja, ele fala, ninguém pode levar. Não é carro, é homens. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem aliança com pessoas. Ele coloca pessoas para fazer a obra dele. Não pensa que Deus vai mandar anjos aqui para fazer a obra, não. É eu e você. É eu e você que vamos fazer a obra do Senhor. É eu e você que vamos estar na frente fazendo a obra do Senhor. O canal do Senhor será nós. A nossa vida. É nós que somos o canal do Senhor. Não vai ser a pessoa do mundo, vai ser nós, vai ser você. Você que me vê, você que me assiste, é você que é canal do Senhor. É você. E se coloca na posição do Senhor, busca na palavra aquilo que Deus quer. É um plano que Deus tem para nossas vidas e nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer. Porque Davi, aí nós vemos que aqui Davi teve êxito. Teve êxito de como levar a arca. E disse mais, versículo 12. E disse-lhes, vós sois o chefe dos pais entre o levita. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Não buscamos segundo a sua ordenança. Nessa atitude de Davi, eu vejo que Davi tem um grande valor. E é esse valor, meu irmão, minha irmã, que você tem que ter. É esse valor de cristão que você tem que ter. Você errou, cometeu um erro. Vai, muda e faça o certo. Não desista. Você que pensa em desistir hoje, não desista. O Senhor é contigo. Se fez errado, busca na palavra e faça certo. Porque a palavra está aí. Porque nós vemos muitas pessoas que às vezes criticam quem faz. Ah, está fazendo isso, criticam porque não fazem. Por isso que nós não devemos tomar essa atitude. Nós devemos tentar fazer. Se erramos, erramos fazendo. Não erramos não fazendo. Porque o Senhor, Ele quer isso daí. Por que Davi fez? Davi, ele foi buscar tudo aquilo pela euforia. Havia uma euforia no coração de Davi. Não, a arca nós precisamos levar. Sabe, tem muita gente fazendo obra de Deus pela euforia, achando que euforia vai levar a alguma coisa. Nós não fazemos por euforia, nós falamos pela motivação das promessas e da presença de Deus. A motivação é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Essa é a motivação. Não é euforia. Euforia muitos têm. No carnaval nós vemos uma euforia que eles fazem para levar aqueles carros alegóricos, fazer tudo aquilo. É tudo muito bonito, dá muito trabalho. Mas ali não tem a presença do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita por euforia, é feita por motivação. Você é motivado pelo Espírito do Senhor para fazer a obra do Senhor. E agora ele diz, porque não buscamos de acordo, mas buscamos segundo a ordenança do Senhor. Segundo a ordenança do Senhor. Por isso que eu vejo em Davi. Davi, o valor que Davi tinha. Davi, ele nos mostra, quando você começa a ler toda a vida de Davi, você tira exemplos tão ricos para nossas vidas de hoje. Como que nós possamos realmente estar na vontade do Senhor. Mesmo que nós erramos. Mas Deus nos dá a oportunidade de consertar. Porque Ele viu que a casa de Obed-edom era abençoada. Então ele falou, peraí, a arca do Senhor é bênção, não é maldição. Porque muitas vezes nós cometemos um erro e achamos que acabou, não dá mais. Não, irmão, nós temos um Deus poderoso que nos ama. Nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que é conosco. É um Deus que nos dá motivação, combustível para caminhar. Na dificuldade, na pandemia, né? Nesse problema do vírus. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você.
Nós temos que usar a palavra de Jesus. Jesus disse assim, olha, não teme aquele que pode matar o teu corpo. Teme aquele que pode te matar o teu corpo e te levar para o inferno. O vírus, ele pode matar o meu corpo, o teu corpo, mas não pode levar nós para o inferno. Mas o pecado pode levar para o inferno. Então o pecado é pior que o coronavírus. É pior que o Covid-19. Porque nós temos que estar preparados para um dia, se Deus quiser nos levar, Ele nos leva. Mas nós teremos eternamente com Ele. Agora tem gente que está tão preocupado com o vírus, que não esquece que não pode. O pecado é pior que o vírus. O pecado tem destruído o mundo, tem destruído família, tem destruído vidas. E o vírus, ele só consegue destruir o meu corpo e o teu corpo. E nós temos um Deus que pode nos livrar. Nós temos um Deus que pode mudar tudo isso. Então, irmãos, continue firme. Não desista. Faça como Davi. Busque o certo e faça o certo. E não critica quem faça. Não critica quem faça. Porque quando você critica, você está do lado oposto. Você é o inimigo, não é amigo. E Davi, realmente, quando ele leva a arca, ele se alegra ali. Ele se alegra tanto que ele ora ao Senhor. Porque o Senhor, através do profeta Natã, ele fala que Davi, a casa de Davi, será uma casa que terá um reino eterno. Ele não entendeu, acredito que ele não deve ter entendido. Hoje nós entendemos, né, irmãos? Nós somos de uma certa forma privilegiados, você já pensou nisso? Nós somos mais privilegiados que José lá no Egito, que Moisés no deserto, que Davi. Você sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo em nós. E neles não tinham. Eles não tinham, aquele povo todo não era derramado o Espírito sobre ele. Mas o Espírito Santo é derramado sobre as suas vidas. Ele é derramado. E o Espírito Santo nos guia na verdade. Nos guia na palavra. Por isso que se alguém falar assim, olha, vamos sair disso porque isso atrapalha, cai fora. Cai fora. Cai fora. Isso não é de Deus. Cai fora. Fala, não quero mais contigo não. Viva a verdade do Senhor. E ele diz que o reino não se apartaria da casa de Davi. Aí Davi, irmãos, já terminando, Davi faz uma oração ao Senhor. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste na casa de teu servo, para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca de honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos e com os nossos ouvidos. Ele fala assim, quem há como o teu povo Israel, né? Gente da terra, quem Deus foi resgatar para o seu povo, fazendo-te um nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel, como povo, que para sempre tu, Senhor, fosse o Senhor como Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste a teu servo acerca da tua casa, confirma para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça o teu nome para sempre, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificaria a casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, fosse servir e abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, o abençoaste, e ficará abençoada para sempre.
tu, Senhor, abençoaste. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua casa, porque as promessas do Senhor é sobre a tua casa. E pode ter certeza que enquanto você buscar esse Deus, Ele será abençoado para sempre. Para sempre, a tua casa será abençoada. Não terá as adversidades, não será pandemia ou qualquer coisa que vai tirar a tua paz, porque o Senhor te abençoará. O Senhor vai abençoar a tua casa. E Davi foi abençoado, não só isso. Davi, ele estava na genealogia de Jesus Cristo. O belemita chamado. E esse belemita que ele chamou, era o belemita que ia ser chamado para sempre, eternamente, o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio de Belém de Judá. Morreu pelos nossos pecados. Ressurgiu, ressuscitou, está à direita do Pai. E hoje aqui ele está presente através do Espírito dele, amém? Ele está presente através do Espírito Santo. Por isso, nos colocamos ao Senhor. Vamos cantar um cântico agora, meus irmãos, antes de fazer uma oração final, né? Cante conosco esse cântico aí. Entregue-se ao Senhor, porque é Ele que é o nosso Senhor. Nós vemos que Davi, ele veio para libertar Israel. Nenhum rei libertou totalmente Israel como Davi. E como Davi, ele representa, ele tipifica o próprio Cristo que veio sobre nossas vidas. Se rasgue, entre na presença do Senhor, adore o Senhor, busque o Senhor, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Você na sua casa, cante ao Senhor, declare essas palavras ao Senhor, amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Creia nisso. não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Não, aquele que experimentou nunca mais larga. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória do Senhor. Oh, você está
está pisando no lugar santo do já santo. pisou Você não vai saber viver em outro lugar. Você não vai ter outro momento. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória do Senhor. O Senhor está neste lugar. Então está aí com você. Está na tua vida. Levanta a tua mão. Oh, Deus Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Faz um coro, igreja, para louvar o Senhor. Aleluia, Senhor, santo é o Senhor. Oh, quem já pisou, Senhor? Vamos repetir o refrão. Quem já pisou? Aleluia, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória, meu irmão, e a glória virá sobre a tua vida, o Kadosh virá sobre a sua vida. Oh, Deus Santo e Poderoso Pai. Oh, Baruch Rabá, Michel Adonai, Tu és bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor. Senhor, nos encha, Senhor. Oh, Senhor, encha-nos da Tua presença e da Tua glória, Senhor, para nos firmarmos nesses tempos de dificuldade, Senhor, e olharmos para o Senhor, meu Deus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo é o Senhor, meu Deus. Santo. Declara que Ele é santo. Declara que o Senhor é santo. Ele é separado. Oh, Jesus, santifica o Teu povo nesta noite, Senhor. Santifica, Senhor, com Tua glória, Senhor. Oh, Deus.
Glorifica, Senhor. Nós falamos como Paulo, Senhor. Oh, Senhor, nós glorificamos no Senhor, porque Tu és o Senhor da glória. Oh, Jesus amado. Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, Pai querido. Eu louvo a Ti, Senhor. Pai querido Santo, coloca em nosso coração, Senhor, a vontade, a motivação do Teu Espírito, Senhor. Porque mesmo, Senhor, se nós viemos errar diante de Ti, Senhor, nós não desistiremos, Senhor. Nós buscaremos a verdade do Senhor, meu Pai. Buscaremos a presença do Teu Espírito, Senhor. Buscaremos, meu Pai querido, aquilo que o Senhor nos deixou, Senhor. Nós buscamos na Tua palavra, Senhor, a entender, Senhor, o Teu caráter, Senhor, a entender a Tua personalidade, Senhor, a se envolver contigo, meu Senhor, a buscar a verdade do Senhor, meu Pai querido. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Pai querido e santo, vem dar força, meu Pai querido e santo. Fortalece a Tua igreja nesse tempo, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mova as Tuas mãos, meu Pai, na vida dos ministros, meu Pai querido e santo. Na vida daqueles que o Senhor chamou para a Tua obra, Senhor. Daquele que faz a Tua obra, Senhor. Pai querido, se há alguém, Senhor, que está fraco, meu Pai, fortalece pelo Teu Espírito, meu Pai querido e santo. Se alguém que está doente, meu Pai, cura, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, Deus santo, se alguém, Senhor, está com dúvida, Senhor, revela a Tua palavra, Senhor. Revela a Tua palavra através do Teu Espírito, Senhor. Mas esteja conosco, meu Pai querido e santo. Esteja movendo na Tua igreja, Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus. Deus, deste mergulhando, Senhor. Nós queremos mergulhar na Tua presença, meu Pai. Nós queremos mergulhar na adoração do Senhor. Nós queremos ter, Pai querido e santo, de contínuo estar na Tua presença. Davi sabia que a arca era a Tua presença. Davi sabia que o Senhor tinha abençoado, que o Senhor tinha dado vitória sobre aquele povo. O Senhor tinha movido as mãos, mas sem a presença do Senhor, ele não podia adorar. Sem a presença do Senhor, ele não podia louvar o Teu nome, Senhor. Oh, Davi sabia que quando ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele cuidava daquelas ovelhas. Ele sabia das armas que ele usava a vara e o cajado. Ele diz que a vara e o cajado do Senhor é que nos consola, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor é que corrige as nossas vidas, meu Pai. O Senhor é que nos mostra o caminho do Senhor e a verdade do Senhor. Deus querido, seja com Tua igreja, meu Pai querido. Não deixa, Senhor, que desfaleça, meu Pai. Se aquele nesta noite cometeu algum erro, fez alguma coisa, Pai, através do Teu Espírito, convence do pecado e da justiça, Senhor. Mas envolva com Tua graça, com Teu amor, Senhor, para que haja salvação nesta vida, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os lares, meu Pai. Abençoa as famílias, meu Pai querido e santo. Levanta, Senhor, na igreja, meu Pai querido e santo. Que as igrejas sejam fortalecidas nesses dias, meu Pai. Porque, Senhor, o Senhor é que está sobre nós. O Senhor é que tem nos dado, meu Pai, através do Teu Espírito, a motivação para fazer a Tua obra, Senhor. E que a Tua obra, Senhor, nada possa se obrigar, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Deus Santo e Poderoso Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta terra, Senhor, para nós, meu Pai querido, responder às verdades do Senhor, meu Pai. Para manifestar a glória do Senhor. Ó Deus, para pregar a palavra a toda criatura, Senhor. Para aquele que crê e for batizado, vai ser salvo, Senhor. Para que, Senhor, que se pisarmos, meu Pai, escorpiões e cobras, Senhor, nada nos fará mal. E colocarmos a mão sobre o enfermo e ele será curado, porque o poder do Senhor estará sobre a Tua igreja. E nós somos a igreja do Senhor esta noite. Deus querido, Deus santo, louvado seja o Teu nome, meu Pai. Meu Pai, consola os corações tristes, meu Pai. Revela a Tua alegria, Senhor. Porque o Senhor disse que neste mundo nós tiramos aflição.
mas que nós olhássemos para o Senhor, porque o Senhor venceu o mundo. E João fala ainda algo maravilhoso, que o que vence o mundo é cremos no Senhor. Aquele cego, ele creu no Senhor e adorou o Senhor. Pai querido e santo, nós cremos no Senhor, sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o dia de amanhã está nas tuas mãos, Senhor. Por isso nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Nós exaltamos o Senhor, Deus santo e poderoso Pai, porque tu és grande, Senhor. Pai querido e santo, do teu alto e sublime trono, aonde o Senhor inclina os teus ouvidos para a nossa oração. Deus querido, Deus santo, vem derramar das tuas bênçãos, da tua glória sobre o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos, meu Pai, sair, Senhor, deste lugar. Que cada vida, Senhor, que está, Senhor, ouvindo essa transmissão, sinta a alegria do Senhor, o florir do teu Espírito, Senhor, nas bênçãos gloriosas celestiais. Porque nós somos abençoados, Senhor, nos lugares celestiais, meu Pai querido e santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por este momento, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que tocam e cantam aqui, que fazem a transmissão, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos obreiros que auxiliam esta obra, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nunca deixará ninguém só. O Senhor nos acompanhará e colocar pessoas para que nós sejamos abençoados, meu Pai. Obrigado, meu Deus santo e poderoso Pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que a graça, que o amor do nosso Senhor, as maravilhosas bênçãos do Senhor, a presença do Senhor, seja com todos. E a graça, o amor do Santo Espírito, que tem movido esses dias nossas vidas para o Senhor, seja com todos e sejam abençoados em nome de Jesus. Até a próxima, irmãos. Amanhã nós temos uma escolinha e nós transmitiremos a escolinha e vamos falar um aprendizado do Senhor. Fica na paz, fica com o Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.